Vamos falar agora de alguns custos que são altos para muita gente, né? Pagar mais de R$10 mil para fazer a escritura de um imóvel não é fácil, não. Principalmente em momentos de economia baixa, né? Esse valor é cobrado aqui em Mato Grosso do Sul. E para conseguir preços mais baixos, tem muita gente daqui procurando cartórios de outros estados. Seu Tomás acaba de gastar R$ 45 para registrar documentos. Isso não é nada perto do que precisa para regularizar a casa, que quitou no ano passado e continua no nome da empresa que financiou para ele. Não fiz até hoje por causa que eu teria que disponibilizar no mínimo R$6 mil entre a escritura e o registro do imóvel. E não tem esse dinheiro? Não, numa recessão, R$6 mil não é qualquer um que dispõe. É difícil. Em tempos de crise, preços altos fazem muita gente abrir mão dos documentos oficiais. Quem diz isso é o presidente do Sindicato da Habitação no estado. E isso é mais grave, porque quando você não faz a escritura, você faz um contrato de compra e venda, que a gente chama de contrato de gaveta, que é aquele velho antigo contrato de gaveta, e ele acaba se contentando com aquele contrato de gaveta e não passa a escritura definitiva. Isso é muito mais grave, porque nós estamos criando um problema social que nós não temos ainda noção do que vai acontecer no futuro. Nós já tivemos no passado esse problema dos contratos de gaveta e agora nós estamos voltando de novo a terem essa nova modalidade por conta do custo altíssimo que é a escrituração e o registro dos mesmos. Por lei, o contrato de gaveta assinado entre quem compra e vende não tem o mesmo valor. O correto é ter a escritura e o registro do imóvel no próprio nome. Mas sabe quanto isso custa? Numa casa mais simples, de 100 a 300 mil, são mais de R$6 mil. E se o imóvel passar de 300 mil, escritura e registro somam quase R$15 mil. Isso sem contar o ITBI, Imposto Municipal para a Transação de Bens Imóveis. O registro tem que ser na região onde fica o imóvel, mas a escritura pode ser feita em qualquer lugar do país. Para economizar, este advogado fez parte da documentação para os clientes no interior de São Paulo. Um cliente que nós tínhamos aqui do escritório, um imóvel vendido por 650 mil, nós pagamos de diferença com tudo, com todas as taxas, reconhecimento de firma, escritura e as taxas de lavratura, tudo. No estado de São Paulo, nós economizamos R$ 4.500. Se você colocar a disparidade que existe do imóvel, por exemplo, de 150 mil, que é um imóvel popular, a pessoa vai pagar ali em torno de R$ 3.200. Enquanto num imóvel de 2 milhões de reais, ele vai pagar R$ 7.847. Né? Isso tabela de lei, fora as outras taxas incidentes. Mas há esse escalonamento, imagina, uma pessoa que tem um imóvel de 2 milhões de reais, ele vai pagar metade, 50% a mais de quem tem um imóvel de 150 mil. E ele já percebeu que no Paraná pode ser ainda mais barato. Ligamos em um cartório de lá para conferir. Escuta só quanto seria a escritura para a casa de 650 mil. E para um imóvel de 650 mil, no caso, que aí seria uma casa, você consegue calcular para mim? Aí seria 1.210, 2.310. 2.310. Aqui, só a escritura custa 10.500, como já mostramos. Esses são apenas alguns dos serviços que só podemos fazer nos cartórios. Se você vai casar, por exemplo, terá que desembolsar R$ 480. Precisa de uma procuração? Custa mais de 80. Em Mato Grosso do Sul, são 176 cartórios. E dentro do estado, nem adianta pesquisar, viu? Esses valores são tabelados, não variam de um cartório para o outro. Os preços dos serviços cartorários que a gente paga aqui em Mato Grosso do Sul são definidos pelo Tribunal de Justiça do Estado e estão todos previstos em uma lei que está em vigor desde 2005. E é justamente para o Tribunal de Justiça que vai parte de qualquer serviço que você pague em um cartório. Ministério Público, Defensoria, Procuradoria-Geral também recebem. Distribuição prevista em lei como compensação pela fiscalização dos cartórios. Esses repasses somam 35% aqui. Tem estado que repassa ainda mais, como São Paulo, mas em Mato Grosso o percentual é bem menor, 20%.
Associações e federações da indústria, comércio, setor imobiliário, construção civil e agronegócio querem uma revisão dos preços. Os valores propostos têm base numa comparação das leis dos 5 estados mais próximos: Goiás, Paraná, Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais. Fizemos as pesquisas em informações oficiais do Conselho Nacional de Justiça, portarias, regulamentos de lei. Então não inventamos essas tabelas. Precisamos discutir isso no cenário de discussão, que é a Assembleia Legislativa, com a concordância do Tribunal de Justiça. Nós simplesmente estamos citando alguns exemplos e dizendo que está muito caro, precisamos rever. Se em São Paulo é mais caro, se em Minas Gerais é mais barato, não importa. Para nós está caro um produto, inclusive, sem concorrência. Pela proposta, a escritura de um imóvel custaria no máximo R$ 3.750. Uma procuração, R$ 58. O casamento, R$ 290. São só alguns exemplos. O presidente da Associação dos Donos de Cartórios até acha possível uma revisão, mas não concorda com esses valores. As tabelas dos diversos estados, elas não seguem um raciocínio uniforme. Então, tem situações em que as outras tabelas dos estados podem ter valores mais baixos e podem ter valores muito mais altos. Diz que não é possível comparar apenas a cobrança prevista na lei de cada estado, porque ainda existem outras taxas que são somadas para o valor final dos cartórios. A associação também fez um levantamento e já encaminhou ao Tribunal de Justiça. Diz que o valor de um serviço compensa o outro e que pelo menos 15 estados têm tabelas mais generosas que a daqui. Mas para a Rita, a diferença até assustou. Ela cuida do inventário do pai e veio do interior de São Paulo buscar assinaturas dos 2 irmãos. Eles precisaram abrir firma para o reconhecimento público da assinatura, um dos serviços mais comuns nos cartórios. Onde eu moro, nós pagamos R$ 1,40 para abrir a firma e R$ 8,90 por assinatura. E aqui é R$ 29,00 e alguns centavos para simplesmente abrir uma firma, mais a taxa de reconhecer a assinatura. Então o preço é assustador, porque não é nem 100%. Eu nem sei a porcentagem que chega, então assusta qualquer um. Para quem precisa pagar, realmente o custo é alto e não tem para onde correr. Gente, dentro do estado, todos os cartórios cobram os mesmos valores por cada serviço, em cada serviço, porque, como a gente viu, é uma lei estadual. A associação reforça também que em Mato Grosso do Sul existem alguns serviços gratuitos, como algumas certidões de nascimento, de óbito, de casamento, no caso de quem não tem condições de pagar pelo serviço, mas é um longo debate, né?